Agora sim, né? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui com vocês, tá? Poder estar entre irmãos, muito bom de verdade, tá? E como eu sou professor, em geral eu gosto mesmo, né? De estar falando, de compartilhar as coisas com as pessoas, mas às vezes tem situações que são diferentes, né? Que são complicadas e e eu faço muita questão, por exemplo, ainda, né, uma perspectiva minha atualmente, que esse momento que nós temos aqui, que fosse para mim e assim, né, para os que estão comigo também, diferente de um momento como o que eu tenho em sala de aula, né? Aqui, de fato, eu vejo como um momento para a gente ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a Deus e receber dele o que ele tem para nós, né? Então, que assim seja em nome de Jesus. Amém. E apesar disso, algumas coisas a gente acaba levando como trejeitos, né? Então, esse lance do bom dia mesmo é uma coisa que muitos dos meus alunos até marcam como característica, né? Os mais velhos nem tanto, né? De terceiro, cursinho nem tanto. Mas os mais novos, em geral, eles já chegam falando, ó, agora é a aula, o professor vai chegar já com bom dia e não sei o quê. Às vezes eles gostam de imitar, né, de fazer uma graça ali, mas é sempre bom porque eles sabem que a aula começa animada. E eu tenho aprendido muito com isso, sabe? Com essa positividade, com esse lance de falar coisas positivas, sabe? Ser positivamente. E muitas vezes quando a gente trata desses assuntos, né, ou com pessoas na rua, ou com alguns conhecidos assim, a gente vê que as pessoas agem um pouco como se fosse sei lá, algo fora do cristianismo, né? Um mantra. O cara tá falando para dizer coisas positivas, como se fosse jogar energias positivas, não sei o quê, e inventa um monte de coisa, né? Mas na realidade isso não passa de bobeiras, né, que às vezes a gente coloca como obstáculo para uma situação que a gente tem dificuldade, né? Ser positivo, ser alegre, né? Fazer a diferença. Inclusive algumas coisas eu vejo que a gente tem que começar a fazer antes mesmo de entender. Esse lance da positividade foi assim comigo. Às vezes, quando a gente começa a ser mais positivo, mais alegre, mais comunicativo, a gente vê o bem que isso nos faz. A gente começa a entender o processo todo que tem ali, né? E muitas vezes, quando a gente quer entender primeiro para depois fazer, acaba só tendo obstáculos, dificuldades e coisas que nos impedem, né? Então, como cristão, eu vejo que isso faz parte de nós, né? Esse lance de fazer a diferença, de ser alegre, de ser a luz do mundo, né? De ser o sal da terra, texto que nós conhecemos muito bem, mas que às vezes a gente não coloca assim no nosso dia, né? Não coloca como um objetivo, né? Quando a gente chega no trabalho, por exemplo, ou em alguma situação mais formal, nem sempre a gente se olha com esse aspecto de sou a luz do mundo, né? Vou ser a luz neste lugar. Eu sou uma pessoa alegre, Cristo é a minha alegria, né? Às vezes a gente se fecha, a gente fica mais contido e ver pessoas assim no meu meio fez toda a diferença para mim. Então eu aprendi muito com isso mesmo. E muitas vezes nós deixamos isso de lado e isso acaba fazendo mal para a gente mesmo, né? Enquanto quando a gente se coloca como luz do mundo mesmo, né, que é o que Cristo nos chamou para ser, nós vemos que aquilo faz bem não só para nós mesmos, mas para o ambiente, né, para aqueles que estão ao redor. Então, que em nome de Jesus a nossa vida possa ser assim, porque é. Deus é amor e Ele vem ser em nós, né? Então, gostaria de ler um texto aqui, para começar. Segunda Pedro, capítulo 1 mesmo, lá do começo. Bom, lá diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Aqui é até uma versão que pode ser diferente, né? Mas, visto como que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, Paizinho que tanto nos ama, Pai Celestial, Deus forte, nós te agradecemos, Senhor, por podermos te reconhecer, Deus. Paizinho, venha operar a tua obra em nós, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante da tua presença, Pai, pedindo, clamando que o Senhor lance a tua palavra no nosso meio, Pai, porque nós cremos que ela é poderosa, Senhor, e não volta vazia. Antes ela transforma corações, Pai, ela transforma vidas. Nos faça, Senhor, segundo a tua vontade, como um vaso nas mãos do oleiro, Paizinho. No nome de Jesus é o que nós clamamos a ti, Senhor. Amém. Bom, então, esse texto nos diz muita coisa, né? Do que nós vamos ter falta, né? Assim como o Morango mencionou aqui no início, do que nós podemos ter falta se têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas a nós, né? Do que nós podemos ter falta se têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, né? A gente tem que dar mais valor para o reino, nós temos que enxergar mais o reino. Muitas vezes a gente vive nesse fluxo, né? Nesse mundo que parece que carrega e faz tudo parecer rápido, né? Não dá tempo de nada e a gente está sempre cheio de coisas para fazer, sendo que, na realidade, o reino, ele nos traz para o relacionamento, para o amor, né? Então, que a gente tenha essa visão de mundo, né? Para saber que se o Senhor é o nosso pastor, do que mais a gente precisa? O que vai nos faltar se nós temos Ele como nosso pastor, como nosso Deus? Né? Que não falte nada em nossas vidas. E que tudo isso possa ser multiplicado em nós, para que a gente não viva como pessoas cegas, né? Como pessoas que não enxergam o próximo, que não enxergam o amor, que não enxergam o reino de Deus que está ao nosso redor. Antes só enxerga a correria do dia a dia, a pressão e às vezes nem olha para o outro, né? Mas continua achando que ama a Deus, que tem o amor, sendo que não consegue amar nem ao próximo, não consegue amar nem quem está ali do lado, quem está junto com você, né? Esse texto também fala sobre a gente tem fé, a gente acredita em Deus, a gente vem na igreja todo domingo, mas que seja acrescentada à nossa fé, né, todo esse conhecimento, que seja acrescentado isso na prática, que a gente possa de fato viver isso, que a gente possa ter perseverança na palavra de Deus, que a gente possa praticar a piedade, que isso nos leve ao amor de Deus, que o amor de Deus possa nos preencher.
Porque Deus é amor e Ele vem ser em nós, né? Um texto também em João 3, ele vai dizer que aquele que é da carne, né? Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E que a gente possa nascer para essa dimensão mesmo, nascer de novo, enxergar o reino de Deus, né? Enxergar o reino nas nossas vidas e o nosso próximo simplesmente como irmão, como um filho de Deus, a quem a gente ama, a quem a gente está junto, a quem nós compartilhamos as dores, as tristezas, as alegrias, viver em comunidade mesmo, como uma comunidade que se une, que é unida, que tem Deus como seu centro, né? Apesar da gente viver aí sempre passando pelas distrações do mundo, sempre com uma inversão de prioridades, né? Que Deus possa ser a nossa vida, o nosso motivo de união e a nossa alegria. Amém? Eu sei que, às vezes, quando a gente lê um texto desse, é bem comum que a gente pense que é um texto longo, né? Que nós fizemos uma longa leitura, é natural isso. E eu percebo que muitas vezes isso acontece por a gente não ter muito esse hábito, sabe? De saber que Deus tem muito a falar para a gente. E Ele fala através da sua palavra. Ele fala através das Escrituras. E muitas vezes essa não é a maneira com que a gente quer ouvir, né? A gente quer se relacionar com Deus, mas muitas vezes a gente tem a nossa maneira própria. E Deus, cheio de coisas para falar para a gente, muitas vezes nós queremos ouvir, queremos no nosso ouvido, né? Mas isso aqui é Deus falando conosco. É a maneira que Deus, uma das maneiras que Deus tem para falar conosco. Que a gente possa tratar esse momento de palavra como mais preciosa no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Aqui na comunidade a gente trabalha muito o assunto da religião, né? Em geral, do ponto de vista da religião atual, né, do modelo atual que nós temos aí de religião, que na verdade é um modelo que a gente olha com um certo pessimismo, né? Religião se transformou em algo ruim aí na sociedade, né? Cheio de dogmas e de coisas que aprisionam ao invés de libertar, que é a proposta do Evangelho, né? Uma religião que cansa, em vez de trazer descanso. Mas nesse sentido, a palavra religião, né, ela já teve historicamente várias propostas etimológicas, né? Então não vou nem entrar aqui no assunto, né, da origem da palavra ou do significado mesmo dela, só vou comentar algumas coisas que a gente sabe que já perpassaram aí pela história, né? Inclusive falando nisso, acredito que o professor Márcio esteja nos assistindo também, um abraço para ele, é um irmão que faz muita falta aí na nossa comunidade, tá? Mas a religião, desde antes de Cristo, ela já teve um significado etimológico, né, relacionado ao termo relegere. E esse relegere era justamente de reler. Então a religião, como não só ler as escrituras, né, mas reler, se debruçar, né, guardar a palavra de Deus, ter apreço por isso, né, ter carinho, né, ter dedicação e reler a palavra, as escrituras, né. Isso tinha um significado muito forte como religião, né. Porém, hoje em dia a gente já não considera isso como algo tão forte para nós, né? A gente não considera como algo que toca muito o nosso coração, ler e reler a palavra e se debruçar nas escrituras, né? Mas é algo que é muito precioso na vida do cristão. A gente ter a palavra de Deus como a fala de Deus que vem direto a nós, porque Deus fala através da sua palavra. E posteriormente, né, a gente vê que foram ganhando outros significados, né? Foi sendo associada a outros termos, né? Lá pelo século III, bem depois de Cristo já, foi relacionado com o termo religare, né? Religare de se religar mesmo, a religião como a proposta que tenta religar o homem a Deus, né? O homem passou por um processo de ruptura, né? E a religião como sendo
esse novo laço, né? Essa perspectiva de se religar a Deus. Mas como que nós temos trabalhado isso na nossa vida? Como que a gente tem se ligado a Deus, né? Que ligação nós temos feito com Deus? Muitas vezes, para a gente se debruçar num quarto escuro e ficar em silêncio não é ouvir a Deus, né? Muitas vezes, né, se você perguntar aqui, como que você se conecta, né, se liga, se religa a Deus, né? Algumas pessoas diriam oração, né? A gente ora, mas até na historinha das crianças, né, que a gente contou no domingo passado, a gente vê muita tradição na Bíblia, né? Orar 3 vezes ao dia, né? Ou orar logo pela manhã, ou orar antes das refeições, e muitas vezes isso vai perdendo valor para a gente, né? A gente acaba não enxergando isso como se ligar a Deus, né? Como ter Deus ali num momento precioso conosco, Deus fazendo parte do nosso meio, através da oração, né? Além da oração, a própria palavra, como eu já falei, né? A gente olhar para isso aqui e saber que é Deus falando conosco. Você gostaria de ouvir a Deus? Deus tem muito para falar, né? Pela sua palavra, e muitas vezes não é a maneira que a gente quer ouvir e acaba desprezando, né? Mas isso foi algo que teve muito a nos ensinar aí ao longo do tempo, e eu anseio muito para que isso volte a ser algo latente no coração da igreja, sabe? Que seja algo que reavive a igreja. Tanto esse lance de ler, de reler as escrituras, né? Vendo pelo lado positivo ali, como também dessa tentativa do homem se ligar a Deus como algo novamente positivo, né? Da gente orar, não transformar o orar sem cessar como não ter momento para orar, né? Muitas vezes é o que a gente faz isso. Não preciso orar de manhã, não preciso orar antes de dormir, não tem necessidade de orar antes de refeições, porque nós oramos o tempo todo, né? Nós oramos sem cessar, e muitas vezes a gente transforma esse novo conhecimento no simples não orar, né? Perde o valor, perde o sentido. A gente ora só quando acha que tem alguma necessidade, e até na hora de colocar essa necessidade para Deus, não faz em oração, né? Faz numa catança ali de pedidos que a gente despeja, né? Em alguma conversa de nós com nós mesmos, né? Enquanto o que Deus faz é nos chamar para o relacionamento. Nos chamar para o relacionamento, seja com a sua palavra, seja com a leitura das Escrituras ou com a oração, se relacionar a Deus. Como que nós podemos nos ligar a Deus? Cada um vai ter uma maneira, né? Alguns, de repente, se sentem mais próximos, mais ligados a Deus através do jejum, né? Como eu disse, outros através da oração. Mas, enfim, quanto do nosso tempo a gente tem deixado o mundo de lado e vivido o reino para se ligar a Deus, para ter esse momento com Deus, né? Seja num jejum, seja numa oração, seja no reler das Escrituras, né? No prazer que isso me dá. Porque as Escrituras também têm essa perspectiva, né? Que eu tinha comentado, algumas coisas a gente tem que começar a fazer para depois entender ou para depois pegar gosto, né? Às vezes, quando a gente para pensar quanto tempo faz que não lê as Escrituras, até fica um negócio meio constrangedor. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente pega e vai lendo, 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 aquilo muitas vezes para o cristão traz uma satisfação, traz um renovo, né? Que faz parte desse relacionamento com Deus. E eu anseio muito por esse momento em que a igreja como um todo, sabe? A igreja brasileira volte, né, a esses termos de olhar para as Escrituras como uma maneira de se relacionar com Deus, como uma maneira de ouvir a Deus, né? E até mesmo de se religar, de se conectar com Deus. Bom, nós vemos também que isso acaba nos levando a algumas questões culturais, né? A igreja hoje, muitas atrocidades acontecem por falta de comunhão com Deus, né? As pessoas vão na igreja, mas muitas vezes os objetivos são inúmeros, mesmo
menos se relacionar com Deus, né? E por isso que se manter nessa diligência, né? Se manter nesse conhecimento da palavra, no guardar a palavra como preciosa ao nosso coração, né? E isso ser acrescentado à nossa fé, assim como é acrescentado também a piedade, o amor de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Hoje, a cultura que a gente observa por aí é uma cultura de tudo muito rápido, né? E a gente vai na igreja para otimizar o nosso tempo muitas vezes, né? A gente pode não ler tanto a palavra, né? Quando vem na igreja daí lê um textinho ali um pouquinho maior, já é uma leitura longa, né? Já parece que foi algo demorado, mas que Deus nos livre dessa situação, de ir na igreja para extrair de lá o que a gente precisa, de ir na igreja para otimizar o nosso tempo, mas sim de estar lá para ter comunhão com os irmãos. Por isso que eu disse que o momento que a gente teve aqui inicialmente, eu gostaria muito que fosse uma nova tradição da nossa comunidade, né? Porque é algo que alegra muito o meu coração. Às vezes a gente parar com um irmão aqui e abraçar, e trocar uma palavra de afeto, ou muitas vezes é a oportunidade que a gente vai ter de conhecer um irmão, né? Começa ali se cumprimentando, trocando uma palavra, no final do culto isso pode se repetir, e às vezes a gente está no meio cristão, está numa comunidade onde novos membros chegam e a gente, pela correria, por ir na igreja para buscar aquilo que eu quero, a gente acaba nem se conhecendo, acaba nem se tratando, se amando, se cumprimentando. Mas Deus é amor e Ele vem ser em nós. Então, que Ele seja esse amor na nossa comunidade, na nossa vida, e venha nos avivar mesmo, para perder essa timidez, essa vergonha, de olhar para o lado e reconhecer o nosso irmão, de olhar para o lado e reconhecer um filho de Deus também, né? E que a gente possa se abraçar e se amar nisso, e transformar isso como uma expressão de Deus na nossa vida. Amém? Deus é, e Ele vem ser em nós esse amor, gente. Então, que a nossa comunidade resplandeça isso, e que nós tenhamos a vida plena nisto, né? Como o próprio texto que a gente leu diz, porque todas essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor. Né? E um pouquinho antes diz também que isso é que nos torna coparticipantes da natureza divina. Que Deus seja esse amor em nós, que Deus seja esse amor na nossa comunidade e de fato venha nos avivar para isso. Amém? Essa cultura que a gente tem hoje no mundo, né? A cultura do tudo na mão, a cultura da impaciência, né? Às vezes se torna até uma piada a gente chegar para alguém que é muito novo e falar: ei, ô filho, você conhece o termo paciência, né? Você sabe esperar? Porque hoje é tudo muito rápido, a gente vive um tempo de não só impaciência, mas intolerância, né? Não tem tempo para as coisas, para o contato, para o entendimento, é tudo sendo atropelado e nos atropelando, né? Quando nós vemos as tragédias que têm acontecido por aí, né? Os atentados que são frutos dessa cultura, né? Provém disso daí, provém do que o sistema já tem empurrado para a gente começa a se perguntar, né? Em tragédias como a de Brumadinho ou tantas outras que a gente poderia citar, já que isso, apesar de antes ser visto como um caso extremo, hoje a gente percebe que esses casos extremos acontecem com muita frequência, né? Brumadinho não foi a primeira vez, infelizmente deixa uma impressão de como se não fosse a última, né? Vez que um descuido vai acontecer, né? De que uma indiferença é promovida num lugar e vidas são levadas e são tratadas como se não fosse nada, né? Com muita frequência também a gente vê os atentados. Aqui no Brasil mesmo a gente mal digeriu a situação no colégio lá em Suzano, né? E já viu na Nova Zelândia novamente um atentado, vidas sendo tomadas em massa, né? E tanta indiferença, tanto ódio nos faz às vezes se perguntar isso,
né? Você olha para o mundo e fala, por que tanta indiferença? Por que tanto ódio, né? É triste, às vezes, ver alguns jovens, né, pré-adolescentes, entendendo aquele processo de uma maneira tão rápida, tão simples. O menino entrou no colégio e matou um monte de gente porque ele sofreu bullying. Como se fosse simplesmente isso, esse processo direto. Ele sofreu bullying, ele entrou e matou um monte de gente no colégio. Muitas vezes é isso que esses adolescentes, que esses jovens estão recebendo pela mídia ou pela vida corrida dos pais, que mal tem tempo de sentar, de abraçar o filho, de ter uma conversa, de ter um relacionamento, cujo fruto disso, cuja consequência disso vai ser o amor, vai ser Deus naquele relacionamento, né? E a criança, o adolescente passando a entender que aquilo não é algo normal, que aquilo não é o jeito que as coisas funcionam no reino de Deus. Aquilo é o jeito que as coisas acontecem no mundo, né? E isso é inclusive uma conclusão nossa. Quando a gente para se perguntar por que há tanta indiferença no mundo, né? Indiferença com aquelas vidas, em Mariana, em Brumadinho, em tantos outros casos, por que tanto ódio? O cara entrar e matar quase 50 pessoas, deixar mais 50 feridas, né? Com a intenção de ter matado mesmo. Por que tanto ódio? A gente fica se perguntando muitas vezes sobre isso, mas aqui mesmo na nossa comunidade já foi tratado esse tipo de assunto, só que sobre outra perspectiva, né? Sobre outra ótica. Muitas vezes nós olhamos para o outro e a gente não se reconhece, a gente não vê Deus, mas a gente sabe que esse caos, essas tragédias, esses atentados, isso daí é o mundo. Isso é o que é o mundo sem Deus, né? A partir do momento que Deus não está ali, aquilo é o mundo. A maldade é o que prevalece. E o que a gente tem fora disso é o relacionamento com Deus. O que a gente tem fora desse mundo caótico é a presença de Deus na nossa vida. Então, é assim que tem que ser tratado. E muitas vezes a gente acaba negligenciando isso, né? A gente trata como se fosse mais uma situação, mais um caso, sendo que, na verdade, isso é o todo do que o mundo tem para nós sem Deus, né? Numa possibilidade onde Deus não existiria, isso é o mundo. É a tragédia, é o caos. E muitas vezes quando isso chega em nós, quando isso chega em adolescentes, em pessoas no qual uma cultura está sendo formada, né, devido a tudo que está ao redor, a gente esquece de olhar para Deus e falar, não, isso é o mundo mesmo, isso é desse jeito. As tribulações, tudo que nós teríamos que passar, é assim mesmo, isso daí é o mundo. Essa é a proposta do mundo, esse é o sistema. Mas o relacionamento com Deus, o olhar para Deus, é o que nos livra disso. Quando a gente se volta para o relacionamento, para a oração, para a palavra, para a comunhão, para o abraço, para o amor, para o reconhecer a Deus, reconhecer o nosso irmão, aí sim a gente está nessa esfera do amor, nessa esfera que nos livra do mal e do ódio. Né? É só você pensar na situação contrária. Do mesmo jeito que quando a gente vê tudo isso, a gente pode se perguntar por que tanto ódio? Por que tanta indiferença? Você já passou por alguma situação no qual você olhasse para aquilo e falasse assim, por que tanto amor? Né? Não sei, ou em alguma situação de afetividade, ou em alguma situação de carinho, de se doar para o outro, né? Em algum caso na sua vida, você já olhou e falou, mas por que tanto amor? De onde vem tanto amor? Como é possível uma pessoa fazer isso? Isso foi feito mesmo só por amor? Né? Essa é a proposta do relacionamento que nós temos com Deus. Deus é.
Deus é amor e Ele vem ser em nós. Então que nós possamos ser esse amor que transcende, que nós possamos ser esse amor que vai para além das nossas possibilidades, que vai para além da nossa capacidade, desse amor que constrange. Quantas vezes nós já fomos constrangidos pelo amor de Deus? Que esse Deus que vem ser em nós, venha constrangir também outras pessoas, através de nós, que nós possamos expressar a Deus o seu amor, de modo até a constranger as pessoas, de modo a gerar esse questionamento. Por que tanto amor? Né? Que nós como comunidade, nós como igreja, que a gente possa vivenciar essa perspectiva, de não olhar para o mundo, ver tudo o que acontece e se perguntar, mas por que tanto ódio? Muitas vezes a resposta está no porquê da nossa indiferença. Agora, quando Deus vem ser em nós, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, né? E muitas vezes isso incomoda, né? Muitas vezes isso incomoda, porque quando nós falamos em ser luz do mundo, o que a gente quer não é estar dentro de uma perspectiva onde a pessoa está na luz do dia, né? Ao meio-dia, sol a pino, e ela não vai precisar de uma lanterna. Não é essa a luz que a gente precisa. A gente quer ser a luz que ilumina mesmo, né? Que faz a diferença ali, naquele ambiente que está escuro, que muitas vezes permanece em trevas, né? Mas isso causa um incômodo, né? Se a gente apaga todas as luzes, a gente fica num ambiente escuro. Quando a gente acende a luz, aquilo gera um incômodo. E muitas vezes a gente não está disposto a ser esse incômodo. Mas Cristo nos chama para ser a luz do mundo. Ele foi a nossa luz e Ele vem ser em nós. Não se trata da nossa capacidade ou do que a gente pode e consegue ser. Se trata de Cristo em nós, a nossa esperança, a esperança da glória. Eu sou feliz porque eu sou feliz em Cristo. Eu tenho esperança porque a minha esperança é Cristo em mim. Fora disso, eu não tenho alegria, não tenho esperança. O que tem é o mundo. Quantas vezes a gente vai contar histórias, né, daquilo que a gente faz, mesmo sem se agradar com o que faz, né? Paulo fala muito sobre isso, e eu queria ler um texto, né, só para complementar um texto que eu já até citei, em João 3,6, só vou citar aqui rapidamente, ó. Em João 3,6, vou ler a partir do 5, né, que é onde eu já tinha dito anteriormente, que ele fala, né, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E muitas vezes é nisso em que a gente vê a resposta daquela pergunta, por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do pecado é pecado. E o que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus, é onde Deus habita. E é isso o porquê de tanto amor. É isso o porquê de tanto ódio, de tanta indiferença, né? Esse texto, a partir do versículo 5, João 3, a partir do 5 ele diz assim, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então que a gente possa ser mais assim, nascido do Espírito, como um vento que sopra e a gente não sabe para onde vai, nem para onde que tem que ir, mas que Cristo, esse amor, flua no nosso meio, flua entre a gente, e não como a religião mesmo que a gente costuma dizer, como algo que nos aprisiona, que nos coloca dentro de um contexto onde o que nós temos que fazer não passa de uma obrigação. Romanos 7,12, esse eu gostaria de ler aqui mesmo com vocês.
Romanos 7, a partir do versículo 12. Diz assim: por consequente, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma boa coisa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então a gente vê que o porquê de tanto ódio, o porquê de tanta indiferença no mundo, não é algo sem explicação. Mas também não tem que ser esse o nosso objetivo. Também não tem que ser essa a nossa perspectiva encabrestada pelo mundo. Nossa perspectiva tem que ser o porquê de tanto amor, que também é revelado no texto, né? Eu vejo que quando eu quero fazer o bem, mas não faço, eu estou, né, concordando com a lei, apesar de não cumpri-la, né? Mas Deus é amor, e Ele vem ser em nós. Que Ele seja esse amor que a gente está resplandecendo nas pessoas. Que Ele seja esse amor no nosso relacionamento, na nossa vida. Que Ele seja isso que contagia, que faz as pessoas se perguntarem, né? Essa situação que eu coloquei de por que tanto amor? De onde vem isso? Também não vem de nós, não vem de nós mesmos. Vem de Deus. E Deus, Ele vem ser em nós. Como eu disse, muitas vezes isso incomoda, né? Muitas vezes isso atrapalha. Isso não é bom para certas relações, né? Às vezes num meio de trabalho ou em algum outro meio formal. Às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes num relacionamento familiar, né? Isso pode incomodar. Sobre certos amigos, sobre certas influências. Ser luz do mundo pode doer o olho, né? Pode causar um incômodo quando você acende a luz. Mas Cristo é a luz do mundo. É isso que Ele veio ser em nós. Que a gente possa, de fato, iluminar e tirar todo o ambiente das trevas. Né? O texto de que ele é a luz do mundo é muito conhecido, né? Mas nem sempre é tão praticado. Que a gente possa ser o sal da terra, que é outro texto que também é muito conhecido, já foi objetivo de várias ministrações aqui, mas nem sempre ele é praticado, nem sempre a gente quer ser o sal da terra fora do saleiro, né? A gente gosta de ser a luz aqui, onde já está tudo iluminado, né? Durante o dia, a gente quer ser a luz. O sal a gente quer no meio do churrasco, né? Onde você vai passar na carne e todo mundo vai ser mais saborosa. Mas quando a gente vive num meio com urubus, o sal, muitas vezes, ele atrapalha, né? Para quem já está acostumado a comer carniça, para quem já está acostumado com o que é podre, conservar a carne não tem muito sentido, não se faz uma necessidade. Mas Cristo veio para iluminar, para trazer a luz, para nos tirar do império das trevas, para nos trazer para o reino. Então, que nós
possamos, em ser novas criaturas, enxergar o reino, enxergar essa luz, que nós possamos ser o sal da terra, que serve para conservar. Assim como Ele vem conservar a nossa vida, como Ele vem nos guardar do maligno e dessa estrutura toda mundana, independente do prejuízo, né, do incômodo que isso possa causar. Bom, para finalizar, eu gostaria de ler um texto, João 9, a partir do verso 4. João 9, a partir do verso 4. Deixa eu ver aqui. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Jesus falando, né? Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Que a gente, enquanto estamos no mundo, que a gente seja a luz do mundo, não por uma luz própria, mas a luz que Deus vem ser em nós, porque Deus é amor, e Ele vem ser em nós. Que a gente seja esse amor no nome de Jesus, amém? Inclusive uma situação aqui pelo qual a gente passou, o Morango até comentou no domingo passado, né? Nós temos algumas crianças, né, que estão chegando aí para a nossa comunidade. Inclusive, a Isa postou no grupo, né, uma mensagem de que talvez já esteja realmente ali para chegar. Por isso, eu gostaria de fazer uma oração nesse sentido. E também, como foi dito, pessoal, vocês podem trazer fraldas, né? Vocês podem contribuir dessa maneira. E que se em nós mesmos nós não acharmos essa caridade, né? A gente não achar esse amor, que Deus venha ser esse amor em nós. Amém? Mas que a gente não ande por esse caminho infrutífero, né? Por esse caminho inoperoso, inoperante, que é o mundo sem Deus, que é um mundo em que a gente não enxerga o reino de Deus. Então já colocaram até um recadinho ali, né? Vocês podem trazer fraldas, podem contribuir nesse sentido também e estar amando não só essas crianças como as mães também. Amém? Paizinho, nós cremos que o Senhor está no nosso meio, Pai, e te pedimos para que nós permaneçamos em Ti, Senhor. Que a gente possa permanecer em Cristo, Senhor, e Cristo seja em nós. Reaviva a Tua igreja, Pai, vivifica o Teu povo, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos o Teu mover, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha tocar-nos, ó Pai. Venha tocar para que nós sejamos cheios do Espírito. Que sejamos uma igreja carismática, Senhor. Uma igreja cheia dos Teus dons. Uma igreja onde os Teus dons prevalecem, Senhor, e são manifestados pelo Teu Espírito Santo. Ô Paizinho, toca o nosso coração. Troca esse coração de pedra em nome de Jesus, Senhor. Venha nos chamar para o relacionamento, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor vem ao nosso encontro, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Mas nos vivifica, Senhor. Que nós possamos ir ao encontro dos outros também, Pai. Nos mova a isso, Senhor. Que nós possamos exalar esse amor de Cristo e o Senhor ame através de nós, Paizinho. Que nós possamos expressar esse amor entre irmãos. Que nós possamos expressar esse amor no meio do mundo, onde só tem indiferença, só tem ódio, só tem a falta de Ti, Senhor. Seja tudo em todos, Paizinho, venha ser em nós. No nome de Jesus, Pai, quero pedir também pela Isa, por essa criança, Pai, que vai vir, o José. Senhor, derrama a Tua luz, Pai, derrama a Tua bênção. Cuida deles nesse momento, Paizinho. Nós confiamos isto a Ti, Pai.
Ô Senhor, nós só temos a te glorificar, Paizinho. Que os teus frutos sejam produzidos em nós, no nome santo de Jesus. Amém.